disse, né? A gente vai ver esse AVP de passivo, o tratamento do passivo, do ajuste a valor presente dele, da indedutibilidade da despesa financeira, decorrente da reversão do ajuste, isso não muda, tá? Não muda. O que vai mudar é a dedutibilidade, o momento da dedutibilidade do valor. Porque quando a gente viu no outro exemplo, que você adquiriu o financiamento junto ao fornecedor para adquirir mercadorias para revenda, a gente teve a obrigatoriedade de evidenciar em subconta para poder aproveitar a dedutibilidade desse valor, do ajuste. E essa dedutibilidade ocorre no período da apuração em que a mercadoria é vendida, ou então à medida que ela for vendida, né? Porque eu posso vender tudo, vender uma parte, aí eu levo proporcionalmente, porque o custo fiscal ele é o custo cheio pelo valor nominal, enquanto o contábil é ajustado ao valor presente. Essa mesma lógica ela funciona para que quando eu estou tratando de ativo imobilizado, a aplicação de recurso vai sofrer o mesmo impacto, ou seja, o valor do ativo que eu estou adquirindo vai ser menor, vai ser valor líquido daqueles encargos que estariam embutidos no preço. Né? Então, o valor do ativo imobilizado, ele é pelo preço à vista. Né? E aí, quando você tira os encargos, o que é que vai acontecer? Esse valor do ativo é que vai ser objeto de depreciação, vai compor o valor contábil quando da venda do ativo e tudo mais. Então, eu vou ter um impacto no resultado. Por quê? Eu tiro os encargos financeiros que até então estavam no custo do ativo, na contabilização anterior, eu tiro, o ativo vai ficar pelo valor à vista e esses encargos vão ser reconhecidos como despesa financeira. Tributariamente, como eu já falei, a despesa financeira não é dedutível e a empresa só vai poder aproveitar a dedutibilidade do valor investido no ativo se ela evidenciar o ajuste a valor presente em uma subconta. E no caso do ativo imobilizado, ela vai poder excluir à medida que ele for sendo depreciado, ou então se lá na frente for vendido, for baixado. Basicamente é isso. Certo? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente mostrar um exemplo. Eu tenho aquisição a prazo de uma máquina. Certo? É a mesma coisa, 2 milhões. Eu vou tirar esses tributos recuperáveis para não complicar mais, porque o PIS e COFINS eu posso aproveitar a dedutibilidade via depreciação, né? E o ICMS tem o SIAP, que eu posso aproveitar em 48 meses, que chama ICMS SIAP, que é do controle de ativo permanente. Eu vou tirar daqui, porque senão vai complicar demais o raciocínio. Porque, por exemplo, o valor além de eu diminuir o valor do ativo aqui, como eu fiz pelo AVP, eu tiraria o ICMS agora, eu deduziria na depreciação o PIS e a COFINS. Eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Porque a gente já vai ter muita coisa para tratar. Mas eu deixo o seguinte alerta. Esses tributos sendo recuperáveis, tá certo? Você precisa deduzir. Eu não vou fazer isso agora. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui, valor à vista da máquina. 2.200. Pagamento em 16 parcelas mensais. Isso aqui não muda. Certo? Vida útil da máquina. Contábil, né? 8 anos. Eu vou ter aqui valor residual estimado. Está aqui 400 mil. Depois do uso de 8 anos, ele espera utilizar
Ele espera recuperar vendendo aqui R$ 4.000, tá certo? Desculpa, R$ 400.000. 1.800, certo? A depreciação contábil anual vai ser quanto? Eu vou pegar 1.800.000 dividir por 8. Depreciação contábil mensal, eu vou dividir por 12, certo? 18.750. Aí é o seguinte, a depreciação fiscal é 10%. O que é que vai acontecer? A minha depreciação fiscal, ela vai considerar o custo de aquisição, certo? Ela vai considerar, no caso aqui, do que vai entrar aqui, porque são duas coisas que a gente tem que tratar. Eu tenho uma diferença, tá certo? Do próprio AVP, que aí é de 300 mil, tá certo? E vou ter a diferença do prazo e do valor residual, tá certo? Se eu não tivesse AVP, eu ia considerar 2,5 milhões e ponto final na diferença entre depreciações. Mas a diferença total, no final das contas, vai ser de 2.500.000 para 1.800.000, que na contabilidade ele vai depreciar 1.800. E para fins fiscais, se eu não tivesse AVP, ele ia depreciar 2.500. E aí fazer aquele ajuste que a gente viu na segunda etapa lá do curso. Né? Só que nessa diferença de 2.500 para 1.800, tem 300 que é AVP e tem 400 que é do valor residual, que vai impactar a diferença. E não é tratado como diferença de AVP. Além disso, eu vou ter a diferença do período. Porque a depreciação é 10 anos fiscal e a contábil é 8. Vai juntar aquilo que a gente já viu na aula passada, na etapa seguinte. Então, é o seguinte, a minha depreciação fiscal, eu tenho uma taxa de depreciação que seria isso. Que seria 10% vezes os 2.500, anual, tá vendo? Anual. Só que aqui eu tenho depreciação contábil, que vai ser quanto anual? Vai ser 18, vai ser 225. Aí eu vou ter o AVP, que o AVP ele vai ser... Eu vou ter aqui, deixa eu só pegar aqui a conta. Vai ser 30 mil. Deixa eu ver aqui. Aí o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho essa depreciação contábil anual. Deixa eu ver aqui uma coisa. É isso aqui, certo? Aí eu vou ter o AVP. Deixa eu colocar aqui. O AVP seria de 30 mil, né? No ano, né? Tá certo? 30 mil no ano. Deixa eu só ajustar aqui que... Deixa eu aumentar, deixa eu diminuir esse valor residual aqui. Deixar para ficar, senão vai dar uma diferença de valor aqui. Talvez não dê para... Por 10 anos, com 400. 50, pronto. Aqui vai dar certo. Eu vou deixar os 10 anos, porque eu quero salientar essa diferença. Se eu colocar 8 anos, a depreciação fiscal, né, ela vai ficar menor do que o somatório da contábil com a AVP, que eu vou ajustar. Aí é complicar a explicação. Então, eu vou considerar 10 anos mesmo, tá? Os prazos são iguais. Então, aqui eu tenho esses 230 e tenho a diferença, tá certo? Entre as depreciações. Porque, olha, eu com esse valor residual aqui, cadê? 210, vai dar certinho. Com esse valor residual em 10 anos, eu tenho uma diferença de 40 mil, né? Então, aqui, ó, diferença entre as depreciações contábil e fiscal. Vai dar quanto? Eu vou pegar aqui, ó, a depreciação fiscal
seria 210, porque é com AVP, né? Considerando o AVP, e eu tirando o valor residual, seria 250 menos 210. Ou então eu posso pegar aqui os 40 mil, que é a única diferença que a gente vai ter, por 10, que são os 10 anos. Então aqui eu vou ter essa diferença anual. A depreciação fiscal mensal, ela seria o seguinte, ó. Eu teria, vou pegar isso aqui e dividir por 12, ó, aqui, depreciação contábil. Aí eu vou pegar esse valor aqui, dividir por 12. O do AVP vai ser dividido por 12. E a diferença aqui também dividido por 12. Se eu pegar aqui, ó, vai dar os 20.833,33. Então, mensalmente, eu vou ter uma depreciação para fins fiscais de 20.833,33. Só que, contabilmente, eu só vou ter 15 mil. Aqui vem do AVP e esse aqui vem daquele ajuste que a gente já viu, diferença de depreciação. Se eu não tivesse AVP, eu teria essa diferença só de 3.333,33. Certo? Bom, então essa é a situação antes de a gente fazer a contabilização. Então vejam só. Aqui esse fluxo de caixa, ele permanece, não tem diferença alguma, porque a parte do passivo é a mesma, tá certo? A curva de juros é a mesma, não tem mudança nenhuma em relação ao exemplo anterior, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou contabilizar a máquina. Então, qual é o valor do financiamento? 2.500. Aí aqui, olha, eu tenho o financiamento que é 2.500. Só que a máquina, ela está pelo valor contábil, ela é 2.200. Só que assim como a gente viu para o estoque, a legislação tributária diz o seguinte, olha, você só vai poder abater, no final das contas, 2,5 milhões se você evidenciar a diferença, que é o ajuste ao valor presente, em uma subconta vinculada à conta da máquina. Senão, você só vai deduzir 2.200, conforme está na contabilidade. Porque a despesa financeira é indedutível. Então, o que é que vocês vão ter que fazer ao contabilizar? Vocês vão registrar a máquina, tá certo? Pelo valor cheio, certo? E aqui, registrar a diferença aqui, ó, uma subconta AVP da máquina, como uma conta redutora, né? Aí vem aqui, ó, AVP, eu vou pegar quem? Vai ser o valor para os encargos aqui, ó, tá vendo? O ajuste, ó, os 300. Reduzindo aqui da máquina. E aqui eu vou ter juros apropriados no passivo, como eu já mostrei para vocês, que ele segue independente. Aqui é o reconhecimento dos encargos, tal, certo? Vai ser uma redutora aqui, ó. Certo? L2. Certo? Aí como é que vai funcionar isso? Deixa eu só mostrar aqui. Ó, se eu tiver aqui no balanço, eu vou ter aqui a máquina, eu vou ter aqui a depreciação acumulada, certo? É a visão do balanço. E aqui nós vamos ter o valor contábil. Então, aqui a máquina, ela, na contabilidade, vai ficar por esse valor aqui, ó, 2.200, toda a vida. Certo? Esse é esse valor. E, sim, eu estou considerando que ela vai ser usada até o final, tá certo? Aí a depreciação acumulada, quanto é a depreciação por ano aqui? Certo? A depreciação anual é 180, tá vendo? Então, a cada período vai aumentar 180, né? De depreciação. Aqui, ó, até o final. Certo? O valor contábil vai ser a soma dos dois, né? O líquido. Certo? Tá vendo? No final,
eu vou ter um valor residual de 400, certo? Aqui é contábil com AVP, que é o principal. Tá? É desse jeito que tem que ficar na escrituração. Eu só vou depois fazer um ajuste para adaptar à exigência tributária. Mas eu quero que vocês entendam primeiro a contabilização sem efeito tributário, sem interferência tributária. É isso aqui. Se eu tivesse sem AVP, como é que seria aqui? Aqui seria 2.500. Seria 2.500. E a depreciação aqui, 2.100. É isso. Eu acho que é isso. Deixa eu ver quanto é. Ficou 400. Pronto. Certo? Okay. Bom, seria isso aqui, tá certo? Sem o AVP. Isso é o mais próximo do fiscal. Agora, para fins fiscais, a gente vai considerar tanto o valor cheio como a depreciação fiscal, que é o resultado final que o contribuinte, que a empresa vai ter direito a deduzir, que é 2.500 com a depreciação de 250. Certo? E aí, no final, o valor residual, porque para fins fiscais aproveita todo o custo, né? Certo? Esse aqui. Então, o que é que eu quero fazer? No final das contas, a empresa atendendo todos os requisitos, ela, ao invés de ela deduzir, ter uma despesa que ela vai ter de 180 no período, ela vai poder abater no total 250. Sendo que uma parte é do AVP e outra parte é da diferença entre as depreciações. A diferença é o seguinte, eu tenho a minha depreciação aqui, ó. Veja só, aqui é o valor que eu vou ter, com base no qual eu vou deduzir, os 2.500. Mas na contabilidade, considerando só o efeito do AVP, ele é 2.200. Então, eu tenho uma diferença aqui que é do AVP. É essa história aqui, ó. Olha, da depreciação, se eu pegar aqui, ó, da depreciação fiscal, deixa eu pegar daqui. Se eu pegar aqui, ó, esse cara menos o que vai estar na contabilidade, eu tenho quanto? 70. Ok? 70. Só que desses 70, 30 são do AVP. A justificativa é AVP. Então, se eu resolvo o problema do AVP, eu chego a quanto? Eu chego a 210. Aí, por que está menor ainda do que o fiscal? Que o fiscal toma como referência o custo? Por conta do valor residual. Aí, essa diferença entre as depreciações, a depreciação contábil e a fiscal, que não é por conta do AVP, que são os 40 mil, é por conta do valor residual. Aí, como a gente viu na etapa anterior do curso, que eu mostrei, eu digo, olha, quando tem diferença entre o valor fiscal e o contábil, a empresa pode excluir, quando o contábil é maior do que quando o contábil é menor do que o fiscal, a empresa pode excluir a diferença para ter a depreciação cheia pelo valor fiscal. Então, aqui, ele resolvendo o AVP, ele resolve 30, mas ainda resta uma diferença de 40, que aí se refere a essa diferença por conta do valor residual. Aí ele fica com a depreciação contábil menor do que a fiscal. Se eu não tivesse o AVP, ó, esquece o AVP. Quanto é que seria a diferença? Se eu vou pegar aqui, é 40 mil. Ó, se eu pegar aqui, ó, cadê? Z10. 40 mil. Sem o AVP. Como a gente viu, não tem nada de AVP. 40 mil. Só que além desses 40, você tem essa diferença do AVP que a gente tem que dar um tratamento específico. Eu vou resolver 30 mil de um jeito e 40 mil de outro. Porque são diferenças decorrentes de fatos distintos. Então, o que é que vai acontecer aqui agora? Então, a gente fez a contabilização. Se liguem, não pode perder nada aqui. Tá ok?
Então, eu já fiz o registro do AVP. Não vou ter mais nada aqui. Eu vou colocar uns valores ali só para ilustrar. Vou fazer a contabilização da realização desses caras. Então, o que é que vai acontecer? Então, aqui, ó, o valor IFRS é esse. O que vai aparecer no balanço é esse aqui, ó, 2.200, ó, no final do período. 2.200, tá vendo? Mas ele está desdobrado numa conta e numa subconta. Bom, então o que é que vai acontecer? Você vai ter a reversão dos juros no período. Eu vou ter aqui a despesa financeira. Vou colocar nessa conta aqui embaixo. Despesa financeira. Vai ser o seguinte, ó. Eu vou reverter parte desses juros a apropriar. Então, eu vou tirar daqui, ó, da curva de juros. Ó. Primeiro mês, qual é? Esse aqui, ó, 33.933. Certo? Despesa financeira. Reconhecer a despesa financeira do mês. Agora eu vou reconhecer a despesa com depreciação. O que é que acontece? A depreciação acumulada, aqui a gente vai ter uma situação que vai ser bastante interessante. Que é o seguinte, veja só, por conta do comando fiscal, para que a empresa possa deduzir, no final das contas, 2.500.000 e não somente 2.200.000, ela registrou o valor da máquina pelo valor fiscal e colocou a diferença IFRS numa conta, a diferença do AVP numa conta, numa subconta. Na depreciação acumulada, vai funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque, olha só, a despesa com depreciação é a despesa contábil. Quanto é a despesa mensal? Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, despesa mensal, 15.000. Então, na minha DRE, no meu resultado, eu vou ter uma despesa com depreciação de 15.000. Só que para manter o controle fiscal, a legislação diz o seguinte, olha, você registra na depreciação acumulada o valor que seria a depreciação fiscal, a despesa fiscal, você registra aqui, esse é o valor do contábil com AVP, porque o outro é a diferença de valor. 17.500, e eu vou ter 2.500 de AVP. Aí eu debito 15.000 e tenho 2.500 que é de AVP, que eu estou ajustando. Ó, se eu pegar, são 120 meses, né? Se eu pegar isso aqui vezes 120, dá 300, que é o AVP. Se eu pegar esse cara vezes 120, vai dar 1.800, que é o valor contábil, o valor depreciável do ativo, né? Porque ele é isso aqui, ó. O valor vai estar registrado 2.200, mas ele tem um valor residual de 400. O valor depreciável é 1.800. Então, eu tenho isso aqui. Aí, o que é que acontece? Essa despesa financeira, ela é indedutível sempre. Então, eu vou adicionar. E a depreciação, eu tenho um valor de 15.000 na contabilidade. Mas eu vou poder deduzir ao total quanto? 28.33,33. Sendo que 2.500 é do AVP e 3.300 e alguma coisa é da diferença entre as depreciações. Esse cara, esses 2.500, estão sendo controlados pela subconta. E este aqui vai ser controlado pela parte B do LALU. No final, a empresa vai ter direito a deduzir R$ 20.833,33. Aí como é que vai ser isso? Agora, aí é o seguinte, ó. A despesa financeira, o que é que vai acontecer? Eu vou ter nos outros meses aqui também, ó, certo? A despesa financeira. Vai ser L5, L7, certo? É a mesma coisa aqui, porque não vai mudar. Eu estou fazendo pelo método da linha reta. Então, aqui vai ser L6, L6, L8. E a subconta também, o valor vai ser o mesmo, porque como eu estou depreciando, estou realizando o ativo linearmente, o valor vai ser igual. Então é isso. Então, vejam só. Minha despesa financeira vai ser essa daqui, ó. Certo? Cadê? Aqui, ó. Eu vou ter 96.282. E eu vou ter o seguinte, eu vou ter a depreciação.
depreciação contábil, né? Então, eu vou ter aqui, ó, despesa com depreciação, certo? Vai ser quanto? Eu vou pegar a despesa contábil. Mas quanto eu posso deduzir? Não. Aquilo ali eu vou ajustar no final das contas lá no LALU. Despesa, que está na DRE. Isso é o que vai aparecer na DRE. Vou ficar com o resultado de 108. O fiscal, esses 500 aqui, como eu disse, eu estou dando esses valores, aí não tem, não vai se preocupar com eles, não. Bom, quanto é a despesa financeira do AVP? É zero. Então, eu vou ter aqui uma diferença positiva. Eu vou adicionar. Aí, aqui no LALU, eu já fiz a adição. Como se trata de AVP, e eu mostrei na outra aula que eu tenho a subconta, eu não preciso de controle na parte B. E outra coisa, a despesa financeira de AVP sempre vai ser adicionada. Escuta isso. A despesa financeira da AVP, ela é indedutível, tendo subconta ou não. Ela sempre vai ser adicionada. Viu na contabilidade, despesa financeira de AVP, tem que adicionar. E a depreciação fiscal, ela vai ser aquele valor que a gente já calculou aqui, ó. Tá vendo? 20,833. Eu vou ter 24,167. Tá? O que é que vai acontecer? Essa é a diferença, né? Deixa eu colocar os centavos aqui. 167. Só que essa diferença aqui a gente vai dividir em duas partes. Certo? Vou fazer como eu. Ó, vou pegar aqui, a despesa com depreciação é essa. Certo? Aí eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter 24, só que essa diferença vai ser o seguinte. Eu vou ter 2.500, certo? Eu vou ter aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, tá? Eu vou ter aqui. O que eu disse aqui, ó? Vendo aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui. Trimestral. Para facilitar. Vou pegar esse aqui, ó. Vezes 3. Aí vai ser isso aqui. É o contábil, né? Isso aqui, ó. Certo? 7.500 e 10.000. Então, eu vou ter uma diferença de 17.500 no trimestre. No trimestre. Que é que eu vou considerar lá. Eu vou até colocar isso lá. Eu vou ter aqui 17.500. Aí aqui eu vou ter aqui que é a AVP, diferença entre as depreciações. Certo? Vou pegar aqui. Diferença entre as depreciações. Tá certo? Então, a diferença de 17.500 que eu tenho, entre o que eu posso deduzir fiscalmente no trimestre e aquilo que eu tenho na contabilidade, ela é decomposta em duas parcelas. Uma do AVP, que eu estou dando tratamento com controle de subconta, e 10.000, que é da diferença entre as depreciações, que iria existir neste caso, tendo AVP ou não. Porque como a minha depreciação contábil tem valor residual, mesmo eu tendo prazos iguais, eu vou ter uma diferença em relação à depreciação fiscal. Por quê? Na depreciação fiscal eu posso considerar o valor, o custo da aquisição. Né? Então, aqui, olha, eu vou ter ainda aqui, eu vou ter aqui a exclusão do AVP, depreciação, vai ser esse aqui, ó, o direito que ele tem, que ele vai excluir. Isso aqui não precisa de subconta, tá? Não precisa de subconta, porque desculpe, não precisa de parte B, desculpe, não precisa de parte B, porque já se tem a subconta. E esse outro vai precisar do controle da parte B, como eu já tinha mostrado já. Vai ter essa daqui, vai ter exclusão 187. E aí o que é que vai acontecer? Como eu disse, para esse valor de 7.500, não precisa o controle na parte B, porque quem faz esse papel é a subconta.
E aí eu tenho duas subcontas, né? Eu tenho a subconta de máquinas, certo? E tem a subconta de depreciação. Aí aqui eu vou ter a parte B, ó, que vou precisar de controlar essa diferença do jeito que a gente já viu, entre depreciações. Eu vou ter saldo inicial, débitos, créditos, saldo final. Então eu vou ter aqui, ó, se eu fiz uma exclusão, é um débito, então eu vou ter um crédito aqui, ó. Fiz a apuração desse período. O que é que vai acontecer? Assumindo que esses seriam os lançamentos que faríamos até o final do 10º ano, tá certo? Eu iria acumulando os valores aqui na subconta até chegar a 300 mil. Aí eu já teria aproveitado tudo. E aqui na parte B, também eu iria acumular quanto? Qual seria a diferença, o saldo que ficaria aqui na parte B? Lá no final do 10º ano. Quanto é que ficaria? Essa conta de parte B aqui, lá no último trimestre do último ano, supondo que eu fosse utilizar a máquina até o 10º ano, qual seria o saldo da parte B? É aqui, ó, como é que vai ficar na contabilidade? Isso não vai aparecer no balanço, tá certo? Mas vai ficar no registro, na escrituração. Então aqui, ó, eu vou ter aqui, vou até mudar aqui, balanço, escrituração. Eu vou ficar com 2.500 aqui da máquina, que vai ser o valor cheio, que está aqui, ó, na conta, tá vendo? Ó? 2,5. Aí eu vou ter a subconta do AVP. Qual vai ser o valor da subconta aqui? 300 mil. Vou pegar aqui, ó. Essa subconta, ela não vai mexer. Se você não for baixar o ativo, ela não mexe. Se for só por depreciação, ela fica com o valor dela estático, certo? Você não muda. Quanto o ativo tiver aqui. Aí aqui, ó. Vai aparecer no balanço. Você não vai mostrar a subconta no balanço. Você vai mostrar isso aqui, ó. Quanto é o valor da máquina, contabilmente? O saldo de FRS? 2.200. Até o final. Se eu estiver usando a máquina, vai ficar até o final, tá certo? E depreciação acumulada, como é que vai ser? Aí a lógica vai ser a mesma, só que você vai ter uma variação, porque neste caso, a subconta da depreciação é que faz o controle do que está sendo baixado. Bom, aí como a depreciação acumulada, ela vai sempre considerar o quê? Ó, ela vai considerar o saldo fiscal. Não foi o que eu disse? Se eu pegar aqui 17.500 vezes 12, 17.500 vezes 12, vai dar 210 mil, que é o fiscal, considerando como eu posso dizer, o efeito do valor residual, entendeu? É tipo assim, o fiscal contábil. Quanto tem que aparecer na contabilidade para ele? Tem que aparecer uma depreciação acumulada, tomando como referência 180 mil. Certo? Aqui é só efeito de AVP. Então, aqui, ó, eu vou ter depreciação aqui de 210 mil. Eu vou ter também aqui 210 mil. Certo? Certo? Isso aqui seria sem o efeito do AVP. Só que eu vou ter a subconta, né? Aí aqui como é que vai ser a subconta AVP? Por ano, eu vou pegar aqui, ó. Quanto é que eu vou ter por ano aqui de subconta AVP? Ó? Eu tenho, por trimestre, é 7.500. Eu vou ter 30 mil, né? E veja só, 300 mil, como a vida útil do ativo é 10 anos, e eu estou fazendo pelo método da linha reta, é o resultado de 300 mil dividido por 10, né? E esse valor, ele vai sempre ser aumentado em 30 mil, porque é o que está sendo realizado. Isso eu estou colocando balanço, mas geralmente não se mostra depreciação acumulada em balanço, não. Eu coloco o valor líquido, sabe? Do ativo. Então, aqui, ó, eu vou pegar
Mostra o valor contábil. 180. Certo? Veja só, qual é o valor total da realização depreciável? 1.800. É o que está mostrando aqui, tá vendo? Como é que vai ser aqui o valor contábil? IFRS, aqui é balanço. Qual vai ser o valor contábil? Eu vou pegar esse aqui, ó. Vai ser esse cara, que é o saldo da máquina IFRS, né, e a depreciação acumulada. Quanto é que vai ficar no final? No último ano? 400, que é o valor residual. Então, aqui eu resolvo o problema do AVP. E aí eu controlo com as subcontas. O que eu tenho de diferença em relação ao fiscal no que compete ao AVP é 300 mil. E ele vai, no final, ele vai aparecer aqui, ó. No final, ele vai zerar, tá vendo? A subconta da depreciação, ela é utilizada para baixar esse valor. Se eu quiser um valor de subconta líquido aqui, ó, seria o seguinte, ó. Seria esse daqui com esse aqui, ó. Então, por exemplo, no primeiro período, no primeiro ano, eu tinha 300 mil para abater. Na depreciação, tá certo? Eu deduzi quanto? 30. É como eu tivesse feito isso aqui, né? Eu fiz a exclusão no ano, eu fiz a exclusão de 30. Tá certo? E aí o que é que acontece? Contabilmente eu tenho 180, mas fiscalmente eu deduzi quanto? Os 180 com a exclusão de 30, que está aqui nessa depreciação acumulada. E quanto eu tenho para excluir ainda no futuro, quando esse ativo depreciar ou for vendido ou for baixado? Relativamente ao AVP, aí eu tenho que olhar a subconta do ativo e mais a subconta da depreciação. E aqui vai ficar até aqui, ó, segundo, baixo de 240, até o final. Quando chegar aqui no final, quanto é o valor? Zero. Por quê? Porque eu abati todo o AVP. Então, aqui, o que eu aproveitei fiscalmente, tá certo? Bateu, ao longo do tempo, bateu com a contabilidade. Neste caso aqui, a única diferença que eu tenho é quanto? Desses 400. Que eu não realizei contabilmente, mas eu vou ter realizado fiscalmente, por conta das exclusões que eu fiz. Essas exclusões aqui, ó, eu vou fazendo até o último trimestre, lá do 10º ano, né? E aí eu pergunto de novo, se eu faço isso e eu tenho uma diferença no final, quanto é que vai ser o saldo da conta de parte B? Lá no final, em 31 de dezembro do ano 10, 400 mil. Que é o que eu deduzi fiscalmente e eu não deduzi contabilmente, porque é valor residual. Eu só vou baixar isso quando eu vender o ativo. Todos os lançamentos que eu fiz aqui, olha, da depreciação e tudo mais, eles se repetem. O da despesa financeira, ele vai se repetir de acordo com a curva de juros aqui, né? São 16 meses, entenderam? Eu vou ter aqui quanto? Vou ter 5 trimestres, mais um mês, né? Certo? Tem aqui, cadê? 1, 2, 3, né? Eu vou ter no mês de ano de 2020, primeiro trimestre de 2021 e segundo trimestre de 2021. Vou adicionar aqui e acabou, pronto, não tem. Só que a depreciação eu vou continuar tendo direito a excluir. E se eu conseguisse excluir, tá, um valor maior do que o contábil, quando chegasse no momento em que eu apurasse que o custo de aquisição do ativo fosse todo deduzido, eu ia começar a adicionar. Aqui não vai acontecer isso. Mas isso foi o que eu mostrei lá na segunda etapa do curso. Situação quando você chega todo o custo do ativo, você tem que adicionar. Aqui, no final do período, vai chegar a 400, porque fiscalmente eu não deduzo o custo de aquisição antes da realização, antes do término do prazo de vida útil do ativo. Certo? Fiscalmente, eu vou deduzir, no 10º ano, vou deduzir 2.500.
Porque eu vou ter aqui, ó, minha depreciação, voltando aqui para o início, minha depreciação fiscal anual é 250. Se eu colocasse minha depreciação contábil em 12 anos, por exemplo, eu já ia ter uma diferença. Ó, porque eu vou pegar aqui, ó, 220 aqui, eu ia ter que excluir mais. Eu ia ter que excluir aqui 70. E aí eu ia depreciar bem mais rápido. Certo? Vou deixar 10 anos que eu não vou. Imagine que eu quisesse vender esse ativo aqui no final, tá certo? Vou vender aqui. Venda da máquina em 1º de janeiro do ano 11. Já realizou toda. Eu vou ter aqui máquina. Olha o saldo de máquina aqui, 2.500. Pegando da contabilidade, né? Máquina. Aí eu vou pegar aqui, ó, a subconta da máquina, certo? Qual é o valor? Aqui. Vai ter isso aqui. Aqui, ó, certo? Eu vou pegar aqui, ó. Depreciação acumulada. Vezes 100. Subconta Depress, certo? Aqui vai ser isso aqui. Ok? Pronto. Qual vai ser o valor contábil do ativo? Então, eu vou pegar aqui, ó, resultado. Ele tem aqui 500, certo? A contrapartida seria uma disponibilidade, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou zerar aqui a conta. Vou zerar as contas aqui para chegar no valor contábil, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vai ser 2.500, certo? Certo? Aí eu vou ter aqui, ó, 300. Eu vou ter aqui, ó, 2.100. E vou agora aqui, ó, pegar 300. Vou lançar também. Com isso, o que é que eu faço? Eu zero a conta, as contas relacionadas à máquina, porque a máquina ela está sendo contabilizada por meio de todas essas contas. E aí, qual seria meu resultado? Qual seria o resultado? Seria isso aqui, ó. Menos. Vai dar quanto o resultado? Sem eu nem fazer a conta aqui. Não, vai dar, ele vendeu por 500. Qual era o valor contábil da máquina? Era o valor residual de Valor 400. residual. Ele vai ter que dar um resultado de 100 aqui, tá vendo? Beleza. Só que é o seguinte: qual é o valor fiscal, a base fiscal desse ativo aqui? 0. Então, se ele vendeu por 500, ele tem aqui, ó, o LAIR dele é 100, né? Ele teria que adicionar 400, que estaria na parte B, aquele valor da parte B. Que é o valor residual lá, né? É o valor residual que estaria controlado na parte B. Certo? Aqui, ó, o grau seria esse. Aí aqui, então veja, o AVP ele se resolveu. Porque se tivesse algum saldo de AVP aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, se ele tivesse, sei lá, essa subconta de depreciação aqui, tá? Se ela tivesse realizado menos, certo? Menos, eu teria também
uma repercussão menor aqui. Aí sobraria uma parcela aqui de, por exemplo, se aqui fosse 210, ficaria com o resultado de 190. Por quê? Eu não deduzi, tá certo, a parcela do AVP integralmente. Aí esses 90 eu ia poder excluir, que era justamente isso. Era quanto eu já tinha deduzido aqui, se fosse o caso, né? Teria sido 210, eu teria 300. Aí eu levaria aqui, no caso, os 210, desculpe, eu teria 210 aqui, e eu levaria 210. Então, esse valor eu já aproveitei. Lembra que eu mostrei quanto é que eu tenho a deduzir? É a diferença entre as contas. Ó. Seria 300 menos 200. Aí ficaria 90. Então, esse 90, como eu não tinha aproveitado, eu poderia excluir agora. Porque meu resultado teria que ser 500. Certo? Agora, deixa eu fazer outra hipótese aqui, que a gente ainda tem tempo. Ó, eu não vou avançar, fazer outros lançamentos aqui, porque é repetição disso aqui, tá certo? Isso vai se repetindo. Agora, imagine que eu vendi, deixa eu botar aqui hipótese 1, venda da máquina no ano 1. Isso é a hipótese 1. Agora vamos fazer uma hipótese 2 aqui. Então, imagina aqui nessa hipótese 2, venda da máquina no ano de X, 1º de janeiro de X6, do ano 6. Vender aqui por 1.400. Então, quanto é que seria o valor da máquina lá? A conta. Seria aqui do final do ano 5, tá certo? Essa seria a conta. Subconta seria a do ano 5, isso aqui não ia mudar. Tudo aqui é 31 de dezembro, tá certo? Esses saldos. Isso aqui não muda, certo? Imagina que ele vendeu aqui, foi 1.300, né? 1.400. O que é que vai acontecer? Depreciação acumulada, quanto é que seria o saldo? Final aqui, ó, 1.50. Certo? E aqui, subconta, o saldo seria 150. Veja que o resultado dá 100, né? Porque o valor contábil do ativo, quanto é o valor contábil? Vai ser esse cara aqui, menos esse cara aqui. Vai dar aqui, ó. Vai dar aqueles 1.300 que tem lá, ó. Ó. 1.300 no ano 5, tá vendo? Aí o que é que acontece? Veja só. Para fins contábeis, ele depreciou quanto? Ele depreciou 900, né? Que é 1,50 menos a subconta. 900. Quanto é? Eu vou voltar lá, certo? A depreciação acumulada é de 900, ó. Saldo IFRS, está vendo no ano 5? Ó, é 900. Certo? Só que, e o valor contábil, logicamente, que é 2.200, o valor IFRS, menos a depreciação dá 1.300. Mas quanto é o valor fiscal? O valor fiscal do ativo aqui, ele é 2.500.000 menos 1.050.000. É o fiscal. Então, o valor do ativo, o valor contábil, 1.450.000. Pela contabilidade. Só que é o seguinte, ele excluiu, veja só, ele teve uma exclusão de quanto já que via diferença, né? Eu estou no final do 5º ano, né? Ó. Ele teria quanto na parte B? Diferença anual é essa aqui, ó. Cadê? 40.000, a diferença anual. Em 5 anos seria quanto? 200.000. Certo? Então, aqui o que é que vai acontecer? Quando ele vende o ativo, porque veja só, ele
ele não levou para a depreciação a parcela do valor residual, mas ele deduziu fiscalmente. Então, ele teria aqui, ó, ele tem esses 100 mil, só que o valor, considerou abatendo o quê? O valor contábil de 1.300, que é o valor contábil. Né? Quanto seria o valor fiscal dele? Como eu disse, seria 2.500 menos 1,50, que já teria sido depreciado, né? Na contabilidade, mais 200 que tinha sido excluído. Então, seria 2.500 menos 1.250. Aí eu teria uma diferença de 1.250. Aí como é que a gente faria isso aqui? Ó? Veja só. Valor contábil, 1.300. Isso lá pela contabilidade. Valor já deduzido. Tem parte B. Já em parte B. Quanto é que a gente teria? 40 em cada ano. 200 mil. Certo? Isso eu estou para ajustar o valor contábil. E ele tem diferença de AVP não deduzido, que é o saldo que estaria aqui, ó. Quando eu pego aqui, ano 5, quanto eu não deduzi? 150. Então, ele tem direito a excluir. Tá certo? É como se o valor contábil dele fosse quanto? Fosse 1.450. Compreenderam? 1.450. 2, né? 2.500, que é o custo, menos 1.050.000 da depreciação via AVP, certo? Só que até o momento, aproveitamento fiscal, em cada ano, quanto é que foi aqui? Ele aproveitou 180, os 30 do AVP e 40 mil aqui, ó, as diferenças entre depreciação. Ele aproveitou 250, certo? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que acumular. Vou acumular na mão aqui. 50. Aí aqui, quanto ele aproveitou? 500. Aqui, quanto ele aproveitou? 750. E aqui, quanto ele aproveitou? 200, né? Então, veja só. Quanto ele aproveitou fiscalmente? 1.250. Foi tá certo? 1.050.000 via contabilidade e mais 200 mil via exclusão de LALU. Então, na contabilidade dele, o valor está 1.300.000 aqui, certo? 1.300.000. Se eu considerasse o efeito do AVP, eu teria como valor contábil, cadê? Mais 150. Eu teria 1.450 com efeito fiscal do AVP, seria 1.450 menos os 200 que eu já aproveitei. Então, ficaria 1.250. Seria isso aqui. Para fins fiscais, o valor contábil, o valor fiscal do ativo, a base fiscal do ativo é 1.250. Não é nem 1.450, nem 1.300. Aqui, ó. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu tenho esse aqui, isso aqui eu estou somando porque... Deixa eu colocar negativo aqui, que eu acho que fica melhor. Para entender. Vou ter 200 da parte B e menos 150 aqui que eu tenho do AVP. Tá certo? Quanto é que vai dar aqui? Ó. Vai dar 1.250.
Porque o que eu excluí lá no AVP, que eu excluí de diferença de depreciação e guardei na parte B, obrigatoriamente, tá certo? Eu tenho que adicionar aquele saldo quando o ativo for vendido. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu adicionei, nesse caso aqui, ó. Adicionei os 400 mil. Não interessa em que momento eu venda. Eu sempre vou ter que adicionar o que eu tiver excluído anteriormente e tiver guardado na parte B do LALU, relativo ao ativo. Então, eu vou pegar aqui, ó, 250. Aí, nessa apuração, ele está saindo com LALU de 100, olha. Ele vendeu por quanto? Ele vendeu por 1.400. Mas quanto é que tem que ser o resultado fiscal aqui? 150, né? Ele vendeu por 1.400, mas a base fiscal quanto é? 1.250. Então, aqui, ó, eu vou ter a adição do valor que está na parte B, que no caso vai ser 200, e ele vai poder ainda exclusão de 150. Que no caso é o AVP. Não é deduzido. Pronto. AVP de 150. É aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar os 150, que é a mesma coisa que você pegar 1.400 e abater de 250. Só que você não tem isso direto. Como você parte do lucro contábil, você precisa fazer os ajustes. Então, essa diferença de 150 é a adição. É o lucro que você tem, tá certo? Mais a adição líquida, que vai ser 200 menos 150 para a exclusão. Vai dar os 150. Pronto. E aí está resolvido. Então é isso. Então, todo esse esforço, gente, é para compatibilizar isso, para que essas diferenças elas não repercutam efeitos na base de cálculo tributário. Isso aqui é para se dar neutralidade tributária. É a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil. É o que eu gosto de chamar que é a síndrome de Penélope. Faz e desfaz, né? Faz na contabilidade, desfaz no LALU. Isso está chegando num ponto, sabe, pessoal? E está começando a ter discussão e vai ter que ter uma solução. Né? E faz tempo que a gente discute isso e tal. E o problema que eu acho é que você pegou tudo que é de IFRS, você saiu tornando obrigatório para todas as empresas, sabe? E ainda mais no âmbito da escrituração comercial da pessoa jurídica. Então, traz muito problema. Porque essa rigidez toda, esse rigor técnico, que é fantástico isso aqui, isso é muito interessante para as companhias, principalmente as companhias abertas, né, que divulgam para o mercado e tal. E no âmbito das demonstrações. Né? Aí, quando você traz isso para a escrituração contábil para todo mundo, aí cria um problema, né? Isso era para ficar só em demonstrações. A escrituração era para ficar sem isso. Ou sem tanta... ou com algo mais simples, né? Porque, inexoravelmente, você vai ter a apuração tributária e ela hoje parte da contabilidade. E ainda bem, porque se não partisse, eu acho que a contabilidade no Brasil ia ter problema. Porque nos casos em que a legislação dispensa a escrituração para fins fiscais, a legislação tributária, muitas empresas acabam nem fazendo contabilidade. Agora, eu sempre digo, na minha opinião, o que eu acho é que teria que mudar não a legislação tributária, mas a normatização contábil. Teria que, no âmbito da escrituração, teria que voltar um pouquinho, sabe? Mas, por enquanto, é isso que tem para fazer.